Viva! Muito bom dia, boa quarta-feira! E cá estamos nós no Quarta Frequência da Rádio Voz dos Açores. E hoje eu tenho como minha convidada Sara Leal. Quem é a Sara? Pelo menos para mim, a Sara é daquelas pessoas que são gostáveis. Não sei se a palavra existe, se não existe, só sei que gosto da palavra em si. E então, não a conheço muito bem, mas também sinto que a Sara é daquelas pessoas que só de olhar não parece uma senhora, parece uma menina, mas uma menina que tem assim aqueles comportamentos acertados, sabe ser, sabe estar, e pelo menos sinto-me muito bem ao pé dela. E vamos conhecer um bocadinho mais da Sara, quem é, o que é que faz e agora o novo projeto que ela tem em mãos. Digo novo, pelo menos para mim, mas ao que parece já tem raízes cá na terra. E a Sara trouxe um dos seus rebentos consigo. Muito bom dia aos dois. Olá, bom dia Flávia, bom dia bem a todos. Dispostos? Tudo bem? Sim. Bom dia. Sara, e vamos mesmo, uma vez que eu comecei mesmo por falar do teu ar de menina. Ainda bem. Quem era a Sara em pequenina? Vamos dar assim a conhecer a Sara de uma maneira geral para quem nos está a ouvir. Quando eu era pequenina, eu era um bocadinho tímida, assim à primeira impressão. Portanto, era reservada, mais reservada talvez do que tímida. Portanto, gostava de ficar a observar primeiro, para depois perceber como é que me sentia confortável com as pessoas, que intenções é que elas podiam ter ou motivações. Gostava de observar esse teatro, não é? E portanto só depois é que eu, enfim, desabrochava, só depois é que eu falava, e aí podia falar muito com as pessoas, podia fazer perguntas e fazia 30 por uma linha e pintava a manta e, enfim, saltava muros, estava sempre com os joelhos esfolados, mas sim, era uma criança curiosa, mas primeiro gostava de ver e depois é que... O apalpar terreno. Exato, era assim mais cautelosa. E quando cresciste, tu optaste por que via académica? Eu, por acaso, primeiro pensei, eu gostava muito de arquitetura e portanto, quando foi no secundário, escolhi o agrupamento 2 de artes, não é? Agora acho que os nomes são diferentes e não é bem assim. E só que depois fez-me falta, tive uma semana ou talvez duas e depois senti, não é que eu não gostasse, mas senti falta de outro tipo de matéria e então quis mudar para o agrupamento 1. Portanto fiz o científico natural e pronto, até ao 12º, não é? E a partir daí? E depois, bem, no 11º ano eu tinha uma professora de português e depois eu gostava muito de línguas e português e inglês, tinha boas notas, gostava da parte de texto e interpretação, gostava muito disso, mas também gostava de saber coisas sobre os animais, os filos, as características, enfim, gostava de química orgânica, portanto era uma pessoa assim um bocado curiosa, não é? E depois no 11º ano tinha uma professora que era a Joana Daniel, de português, que sugeriu lá na turma, não é? Alguém que queira escrever um texto para um concurso literário que havia da Comissão para os Descobrimentos Portugueses. Era a Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. E que era na Casa dos Bicos, em Lisboa. E portanto, o texto, depois havia uma seleção de textos de 2 pessoas por região autónoma ou distrito, não é? Porque era nacional. E o prémio era uma viagem a Macau, esta era a Macau. E pronto, portanto, uma viagem com tudo pago e com essas outras pessoas que tinham também ganho de outros distritos. E portanto eu concorri e depois fui, não é? E ganhaste mesmo? Ganhei pelos Açores, não é? Sim. E fui. Aí posso dizer, eu já gostava de escrever, pronto, sempre gostei de escrevinhar qualquer coisa, mas
Depois, no ano seguinte, a Comissão tinha um novo concurso. Que este era sobre o Brasil, porque era aos 500 anos dos descobrimentos, ou achamento, como quiserem. O que é engraçado, não é? Porque nessa altura, quer dizer, já havia internet, mas não era a internet que nós conhecemos, as redes, ou assim, ou sequer a internet do Google antes das redes. Não era a internet como existe hoje, não é? E portanto, o que acontece é que lidar com a voz de outras pessoas, quer dizer, nós ouvimos na escola falar sobre os descobrimentos e enfim, nós olhamos para a nossa própria história como nos ensinam, e é sempre tudo grandioso e bom, e não querendo entrar no colonialismo, porque parece às vezes que ainda há um bocadinho, mesmo em relação aos Açores, não é? Pronto, nós não tínhamos noção, eu pelo menos não tinha noção das pessoas dizer. Eu lembro-me perfeitamente de ver brasileiros, não é? Dizerem: ninguém descobre a casa de ninguém, ela acha. E então é engraçado porque foi assim. Pronto, não é um choque cultural per si, não é? Mas é o ver outra perspectiva. Eu acho que isso no crescimento é muito bom também, não é? Porque cria pessoas com mais empatia, não é? Se calhar mais abertas aos outros. E para mim sempre foi importante isso, porque eu acho que se consegue isso, essa viagem é conseguida também através, por exemplo, da leitura, do trabalho que os professores muitas vezes fazem porque são entusiastas e conseguem contagiar os alunos com essa capacidade de, no fundo, de sonhar, não é? É uma ideia um bocado romântica e é difícil. Quando assim até nos marcam para a vida. Não é? É porque isso cria brilho nos olhos das crianças, dos adolescentes. Eu acho que isso é muito importante. E depois, claro que se a pessoa puder viajar, não é? E realmente deparar-se com outras realidades, realmente é enriquecedor. E eu sinto que sempre viajei. Os meus pais levavam-me também assim. Mas um tu és bocado para todo natural lado. daqui, da Terceira? Eu nasci no Porto, sim. Tu não és de cá da Terceira? Quase ninguém sabe, isto é um segredo. Não. Eu sempre pensei que fosses terceirense. Pois é, ainda bem, porque isso também é outra coisa que se calhar também comecei a abordar um pouco no meu trabalho, a questão do ser ilhéu. Sim. Como uma identidade própria, porque eu acho que isso é de facto, e a literatura, não é, açoriana, se quiseres, aborda muito isso, e é interessante perceber, não é, como é que é um estado. Mas vieste para cá pequenina, então? Sim, eu vim para a segunda classe. Ok. Foi só nascer lá e depois vieste para cá? Sim, porque o meu pai na altura, os meus pais são médicos, ele na altura veio cá montar a unidade de cuidados intensivos. E depois quis ficar, houve esse convite também para ficar e entretanto, viemos nós depois para cá, depois de estar tudo. Ficaste bem entregue. Acho que sim. Nesta ilha formidável. Eu também acabei, não vim do continente, vim mais ao lado de São Miguel, mas sinto realmente que a Ilha Terceira é uma ilha por si só acolhedora. Uma pessoa vem e fica bem. Pelo menos foi o que eu senti. Sara, e depois deste teu rico percurso do teu secundário, o que é que tu decidiste fazer quando entraste para a universidade? Depois houve toda a questão de escolher o curso, não é? Porque depois já estava numa outra área, gostava de ciências também, e também gostava de escrever, e aquilo... E os meus pais são médicos e nunca me pressionaram a nada. Na verdade, eu gosto da ideia da medicina, eu gosto de me dedicar às coisas, na verdade. E sou curiosa, pronto, por esses processos fisiológicos, pelas questões do corpo humano, porque eu acho que elas também nos definem, não é? De uma certa forma. E era um percurso mais ou menos natural para mim. Só que quando eu fui ao Brasil, eu vim com ideias muito diferentes. Open mind. Exato. E pronto, e depois acabei por concorrer para Publicidade e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa e pronto, eu fui fazer esse curso. Portanto, depois enverdei por uma área completamente diferente e que tinha algo de... No fundo era gestão, mas de uma
de uma forma mais criativa, se quiseres, porque depois também tinha a parte da comunicação, da publicidade, e depois até optei pelo ramo de marketing, mas enfim, portanto tenho assim um background mais virado para a gestão nesse sentido. E depois trabalhei em Lisboa também fiz um estágio cá, aqui na Rua Paim, foi muito engraçado, com os carros, ou seja, depois foi um acaso, mas trabalhei sempre, quando trabalhei nessa área, trabalhei quase sempre com carros. E, portanto, fiz um estágio cá na Rua Paim, trabalhávamos muito a comunicação com a Cláudia Franco, era muito engraçado e gostei de o fazer. Só que eu depois sou uma pessoa, eu aborreço-me um bocado quando as coisas se tornam muito protocoladas. Ou seja, eu gosto de, ok, já fiz a minha parte aqui, agora, exato. Missão cumprida. Next. É isso, preciso de projetos, de renovares, fundo. talvez. É isso. Ganhar sempre aquele brilho que estavas a falar há bocadinho, exato. Ou seja, manter-te motivada, não é? Se calhar deve ser ao espírito daquela menina curiosa de andar mais aqui, mais ali, explorar mais aqui, mais ali, e isso é muito bom. Eu até pensava que tu eras freelancer. Eu sou freelancer, na verdade. Agora sim. Eu trabalhei trabalhei em empresas, sim. Não é? E a empresa que trabalhei em Lisboa é a Talento, e foi extremamente importante para mim, mesmo em termos de formação. E depois era uma empresa pequena, mas que fazia eventos muito grandes, porque foi a empresa que trouxe o WTCC para Portugal, que é o World Touring Car Championship, onde corre o Tiago Monteiro, por exemplo, o Augusto Farfus, entre outros pilotos, e portanto é uma prova mundial, e o Francisco Santos, não é? Que é o mentor e é o dono da empresa, que também foi piloto. Então conseguiu também reativar o circuito da Boa Vista, que é um circuito urbano. Portanto, nós fizemos voltar essa grande festa da cidade do Porto, porque é incrível, até está a dar um arrepio, porque realmente é uma coisa histórica, não é? E são carros históricos, e depois vejo aqueles carros todos e as diferentes corridas, e vêm muitos ingleses, e enfim. O Porto nessa altura não tinha o turismo que hoje em dia tem, e então era muito interessante ver aquele melting pot ali de repente, e aqueles carros todos, e a adrenalina que se sentia a criar esses espaços, porque a cidade depois tornava-se um sítio, o palco das corridas, não é? Porque aquilo passava ali na Foz, enfim, ia até Matosinhos, e ocupava uma grande parte da cidade, não é? E foi muito interessante. Portanto, trabalhei outra vez com carros. E tu, Afonso, gostas de carros? Do espaço. Tu gostas de carros do espaço? É? Foguetões. Tu gostas de carros? Foguetões. Foguetões, ok. Então se calhar vais ser astronauta, ou vais fazer como a tua mãe ou como os teus avós? Ser médico? Não sei. Ainda não sabes? Ainda vais pensar no assunto? É? Eu quero ser astronauta. Parece-me bem. Gostei daquele carrinho. Gostaste do carrinho? Boa! Estás atento aqui ao estúdio todo da nossa Rádio Voz dos Açores, não é? Quero brincar com o carrinho. Olha, e podes ir brincar com o carrinho, claro que sim. Muito bem, Sara. E quando tu começaste a trabalhar por tua conta, tu começaste a criar projetos teus, não foi? Bem, ainda há aqui um interregno, que é, eu estava a trabalhar nessa área e depois decidi que queria, não foi uma ideia que tive na altura, já tinha, porque eu via muitos filmes, lembro-me de ir ali à Fotádio na Rua de Santo Espírito, e aquilo era um tal alugar filmes, principalmente no verão. Aquilo era todos os dias, eu levava um filme. E pronto, e eu lembro-me perfeitamente de uma vez que o meu irmão Tiago, que é o meu irmão mais velho, disse assim: sabes, tens de começar a reparar nos realizadores, porque eu dizia, é com este ator, é com aquele, e não sei o quê. Ele: tens de começar a reparar nos realizadores. E pronto, talvez isso tenha ficado. Às vezes são pequenas coisas que uma pessoa não imagina,
Sim. que ficam, não é? Há sempre, eu costumo dizer que nós, quando falamos com alguém, quando convivemos com alguém, ou simplesmente alguma coisa que aconteça, a outra pessoa que está a provocar não imagina o impacto que está a causar. Exato. E a verdade é esta: nós abrimos a boca e nunca sabemos o impacto que aquilo está a causar no outro lado. Às vezes são surpresas boas, outras vezes menos boas, mas Claro. causa sempre algum impacto. Pois é. Então vamos então tentar perceber a atualidade. Como é que é a nossa Algaviva? Portanto, eu depois de estudar cinema, não é? Estava em Nova Iorque, onde estudei, trabalhei, decidi vir cá fazer um filme sobre a Fajada de Santo Cristo e depois acabei por começar a fazer outras coisas por cá. Pronto, e fiz realmente trabalho freelance, não é? Como por exemplo esse filme, também um sobre o Carnaval, que foi também feito em co-realização com a Laura Brasil. E fiz exposições no Museu de Angra, no IAC. Enfim, estava a explorar depois essa técnica, não é? Do vídeo e o cinema, e estava. E entretanto fui ficando. Depois, assim, um grande salto depois. Depois, quando eu conheci o Nuno Costa Santos, não é? Nós falávamos muito sobre, enfim, sobre o que achávamos que era importante fazer, de que forma. Ele também trabalha em argumento e em documentários. Então decidimos juntar-nos de duas formas, não é? Com essa nossa paixão comum e um pelo outro, decidimos criar a Algaviva. E nós criámos a Algaviva Produções porque era preciso. Não foi porque não quiséssemos ser freelancers. A questão é que era preciso ter uma estrutura que albergasse os projetos para nos podermos candidatar a apoios, para podermos pagar às pessoas, porque isto é uma coisa coletiva e, portanto, depois é muito complicado gerir isso do ponto de vista pessoal. Pronto. E então decidimos que era importante dar esse passo e pronto, e tínhamos planos de fazer outras coisas e achámos que valia a pena arriscar nesse sentido. A vossa produtora é única aqui nos Açores? Ou tens concorrência? Existe em São Miguel, existem várias. É? Existem. Na tua terra. Não fazia ideia sequer nos Açores que havia este tipo de estrutura, digamos existe, assim. Existe. E dedicada ao cinema, inclusive. Sim. Eu não fazia ideia. Ao cinema e à publicidade, claro que é difícil. A questão é, o cinema é uma arte cara. Muito. Portanto, é muito difícil fazer um filme, muito menos de ficção, porque normalmente obriga a gastos ainda maiores. Quer dizer, depende do que é, não é? Mas, portanto, não é uma coisa tão comum. As pessoas acabam por se focar mais noutros formatos, como as curtas, e pronto. Mas já há várias produtoras, consigo dizer várias. Ok. Não precisas de fazer publicidade alheia. Não precisa. Mas tenho umas 5 ou 6 em São Miguel, pelo menos. Eu não fazia a mesma ideia. Em relação ao teu percurso de alga... Talvez não sejam não sei se são associações, mas que funcionam um pouco como empresas, mas há umas que são empresas, outras que podem ser associações, não sei agora o caráter jurídico da coisa, mas cuja marca, por assim dizer, é de cá, não é? Ok. Em relação ao teu percurso de Algaviva, consegues dizer quais foram os trabalhos que já tiveste a oportunidade de realizar em parceria com o teu parceiro? O que é que conseguiram realizar que vos tenha marcado mais ou que se tenha transformado se calhar em marcos da existência desta empresa? Pois nós abrimos a empresa em 2019, no fim de 2019, para fazer um filme sobre um escritor de cá da Terceira, que é o José Henrique Santos Barros, e fizemos um documentário que tem umas partes ficcionadas também. Basicamente são os poemas que são ficcionados, alguns poemas, e
nós, portanto, criámos a empresa para fazer isso e esse filme em si, ou seja, a empresa é criada ao mesmo tempo que nós estamos a preparar o filme. Aliás, começámos a preparar o filme antes. Depois é que havia necessidade de pagar a várias pessoas, de faturar um apoio, e nós decidimos, ok, vamos abrir, porque decidimos que íamos fazer uma coleção de filmes sobre escritores açorianos e, portanto, isso ia demorar algum tempo, até porque não sei se isto é uma tarefa que se consiga acabar, porque realmente são muitos, não é? São muitos, temos muitos. Já morreram alguns, sim. Outros continuam vivos. Exatamente. E outros virão. Exatamente. Tens trabalho para o resto da tua vida. Exato. Portanto, esta coleção, aliás, a Alga Viva é inspirada um pouco no universo do Santos Barros, e também a coleção, o nome da coleção, que é Pescadores de Algas, também é inspirada num dos é uma frase de um dos poemas dele, e portanto ele foi um bocadinho o nosso padrinho, por assim dizer, até porque era uma pessoa muito dinâmica, que no seu tempo, muito ligado ao suplementarismo. Era engraçado ver que esse grupo de pessoas e alguns escritores também, aqui em São Miguel, portanto também em Ponta Delgada, também foi um palco desse movimento. Era engraçado ver que o que eles queriam era fazer, e eu acho que temos que voltar um bocadinho. Eu acho que ele é uma figura inspiradora, e foi bom ter sido o nosso primeiro trabalho como empresa. Nós primeiro trabalhámos juntos, por acaso, nos Mal Amanhados, mas aí pronto, a produção era do Luís Filipe Borges e fiz produção para ele também. O Nuno era co-apresentador, e portanto isto era um trabalho completamente diferente, e ele é realmente uma figura inspiradora, porque eu acho que nós precisamos de pensar a nossa vida, refletir a sociedade, não é? E é preciso voltar à conversa, não é? Voltar ao diálogo, porque cada vez mais isso é difícil, Sim. E cada vez mais ele é quase sujeito à condição virtual, porque ou às vezes as pessoas também já não estão habituadas a estar tanto tempo, não é? Ali a falar com uma pessoa, pegam no telefone a meio, resolvem mais alguma coisa, não é? Pronto. Portanto, é importante voltar a esse tempo em que as pessoas estão realmente presentes, e a conjuntura não vem ajudar, enfim. Pronto, mas nós temos que fazer esse esforço, não é? É engraçado porque eles faziam livros em que cada um passava uma parte, e portanto aquilo tem tipos de letra ligeiramente diferentes, porque eram máquinas diferentes, mas eu acho que isso é bonito como documento, perceber que o coletivo que eles eram. Eu acho que temos que ir um bocadinho para o coletivo, sabes? Porque é óbvio que eu não estou a dizer com isto que... Porque, espera aí, se calhar tirávamos só ali o som do... A gente vai chamar aqui, vamos fazer um brevezinho intervalo para chamar o nosso Hildeberto ao estúdio, para dar uma ajuda aqui com o nosso... Estavas a falar então da necessidade que nós temos cada vez mais de voltar um bocadinho ao sumo antigo daquilo que éramos, no sentido também do trabalho que fizeste do primeiro de todos. Da Alga Viva, sim. Pronto, eu acho que é mesmo importante para nós todos, não é? E é importante também para que, por exemplo, para a cultura, para a cultura no seu sentido lato, não é? E a cultura como setor, se quiseres, que engloba várias áreas e várias artes, e acho que neste sítio tão pequeno, nestes 9 bairros marítimos, não é? É importante que as pessoas se conheçam, é importante que haja itinerância de projetos, é importante que se consigam fazer. Eu não sou contra ir buscar pessoas fora que tenham alguma competência específica, ou pura e simplesmente porque é alguém com quem se gosta de trabalhar, não é? Mas acho que temos também de incentivar o nosso mercado local e portanto, recorrermos uns aos outros, não é? E acho que isso é importante, e tem de haver um bocadinho de abertura para isso, porque na verdade todos querem ser artistas, ninguém quer ser produtor, há poucos programadores, enfim.
portanto, se calhar tem que haver uma maior interação entre áreas. É importante ter contabilistas interessados em ver, que são pessoas que gostam dos números, que gostam da papelada, que gostam, que é uma coisa que normalmente causa uma certa alergia aos artistas, mas que é importante para acontecer, não é? E portanto acho que tem que haver um diálogo não só entre os vários artistas, os vários agentes, para que também haja essa massa crítica, não é? Para que as pessoas saibam e que as pessoas vão às coisas uns dos outros, que é uma coisa que não se sente assim tanto. Sim. Percebes? Sim. Acho que é importante, e é importante ouvir, eu acho isso engraçado, é importante ouvir o que as pessoas têm para dizer sobre o teu trabalho, porque, por exemplo, um filme que não é exibido, ele pode ser só exibido uma vez, mas um filme que não é exibido, ele não cumpre o seu propósito, porque ele tem de ser visto. E o facto de tu o mostrares é parte do processo, porque a questão é, quando tu acabas de filmar, e às vezes durante a rodagem, tu já estás a ver os erros que fizeste, porque há sempre contratempos também, mas já estás a crescer, já estás a aumentar o teu processo, não é? Porque estás a passar por aquela experiência, não é? No fundo são sempre experiências, não é? Quanto tempo mais ou menos leva a fazer um filme? Depende. Pode demorar 10 anos. Mas e há muitos que demoram. Mas tens tentado colocar uma meta temporal? Sim, porque normalmente o que acontece é que nós gostamos de apresentar um filme no arquipélago de escritores e, portanto, por exemplo, o Santos Barros, é óbvio que ele não demorou 3 semanas a fazer, mas nós tivemos cerca de 2 semanas a filmar, talvez quase 3, porque também fomos a Lisboa, São Miguel e aqui na Terceira. Portanto, isso mais, sei lá, 2 semanas de edição. E pronto, portanto foi um filme mais ou menos rápido de se fazer, mas não é muito fácil. Portanto, e antes disso já tínhamos preparado, já tínhamos lido, já tínhamos pesquisado, não é? Já tínhamos feito um guião, porque havia realmente um guião. Portanto, realmente é um isto processo... demora pelo menos um ano. Um ano é pouco, na verdade. Sim. Tens de ter alguma base e tens de conseguir dedicar, e eu pelo menos tenho que, de certa forma, apaixonar por aquilo, porque se eu não tiver uma paixão é difícil de ter um ângulo, porque não me diz nada, percebes? Então eu tenho que tem mesmo que aquilo tem que ficar entranhado em mim. E eu gostei muito da poesia de Santos Barros, gostei muito da forma do homem que ele foi. E isso foi inspirador e inspirou-nos também a criar a empresa por isso, não por ele ser ligado ao tecido empresarial por si, mas por ser ligado ao fazer, percebes? Ao refletir coletivamente, a esse movimento que para nós é importante. Portanto, os filmes normalmente estreiam no âmbito do arquipélago de escritores, que acontece em novembro. E portanto tem sido um pouco essa a meta que nós temos. O ano passado, portanto em 2019, fizemos, no fim de 2019, lá está, apresentámos o Santos Barros em São Miguel, na Terceira e no Faial, portanto em Angra e na Horta. O filme foi simultâneo à estreia, portanto enviámos digitalmente, e todos os locais tinham alguém que iria comentar o filme e comentar o filme. Não, era mais pessoas que o conheciam, que faziam parte daquele grupo. No fundo tinha lugar a debate, ou seja, aquela reflexão coletiva, e a falar-se um pouco daquele personagem. Este ano que passou no Arquipélago de Escritores, teve de ser online, não é? E nós mostramos a entrevista que fizemos ao Alan Oliveira, que celebrou os 75 anos o ano passado, e fizemos uma boa entrevista, e acho que foi muito bom, porque foi uma entrevista muito cúmplice. É bom, sentias que havia ali uma conversa, e que ele é um ótimo contador de histórias, é um repentista também, portanto parece que ali há um planeamento, mas ele é incrível porque ele consegue
usar o aforismo, ou seja, consegue usar assim uma forma curta e assim mesmo sharp, sabe? Assim mesmo eficaz pronto, e também o sentido do humor dele, que eu acho que é raro. É raro na literatura portuguesa em geral, e eu acho que ele é um homem incrível. Portanto, foi muito bom mostrar essa entrevista aí, e depois estivemos a trabalhar o filme, não é? A pós-produção, porque esse foi o nosso segundo filme da produtora, mas é uma ficção. Portanto, foi uma ficção em que, baseada, porque o Alan tem uma obra bastante extensa, e ele não para de escrever, e ainda bem, porque nós gostamos de lê-lo. E então nós decidimos pegar nos contos, principalmente num dos livros, que é o Com Perfume e Com Veneno, apesar de termos ido buscar outros salpicos do Até às Memórias de Cão, por exemplo, e também dos Contos. E portanto misturámos ali uma série de histórias e pronto, fizemos uma obra audiovisual com elas, na qual ele participa. Portanto, ele é o narrador também do filme, não é? E ele vai aparecendo ao longo do próprio e interagindo com os personagens. Portanto, a ideia foi fazer isso, e o Alan foi impecável. Isto foi muito giro de fazer, não só porque, lá está, porque eu gostei de o ler e de me deixar entranhar pelas histórias, como também houve uma grande confiança da parte dele, porque, quer dizer, ele confiou em nós, e eu sei que ele gosta também muito do Nuno e conhecia melhor o Nuno do que a mim. Agora se calhar já me conhece um bocadinho melhor. Tu falaste aqui na questão de confiar em nós. Fez-me lembrar a situação da questão da confiança geral. Achas, sentes que existe um reconhecimento justo ao trabalho que vocês fazem a nível de ilha e a nível Açores? Eu às vezes penso que, quer dizer, eu não preciso, o reconhecimento é bom, mas eu não preciso de ser reconhecida, ou seja, na rua, mas o que eu gosto é que tenha algum impacto, ou que consiga fazer pensar, ou que consiga levar. Não estou a falar no sentido de reconhecimento como pessoa a dizer, olha, a produtora. Sim, claro. Não neste sentido de fama, mas reconhecimento do valor e da qualidade que acresce esse tipo de trabalhos que vão sendo feitos, que não são comuns, não é? Claro. Não vejo aí 20 empresas com da mesma natureza, mas há sempre uns corajosos que não, isso é o que realmente nós gostamos, é isso que realmente vamos fazer, e a saber se o trabalho é reconhecido, se é apreciado, se é acarinhado, e se... Eu penso neste sentido de motivação, não é? Se houver uma base justa de reconhecimento, há uma motivação de fazer e querer fazer mais e melhor. Se tu sentes isso. É assim, poderia haver mais, mas também nós não temos assim tanto tempo de existência, e depois não há muitas empresas a fazer isto, porque isto não dá dinheiro. Olha, toda a gente das artes que passa neste programa diz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, pronto, ou bem se nós tem estamos... a paixão e vivemos dela, ou então, se for pensar em enriquecer, é melhor mudar para outra profissão. Sim, mas a questão é que nós queremos procurar condições para que seja melhor, não é? Para que seja... As pessoas obviamente são pagas, mas claro que, enfim, não, talvez... enfim, isto eu acho que é complexo estar só a isolar, portanto, o que é que cada um recebe ou não, porque, por exemplo, se eu trabalho quase um ano Sim. numa coisa destas, é óbvio que se da minha parte depois restam, imagina, 3.000 euros, isto não é muito, como é óbvio, não é? Não, pronto, portanto, há que também não ter tanto problema. Eu acho que a gente às vezes na fala tem um bocado de pudor a falar de dinheiro, e
E acho que é importante desmistificar às vezes um bocadinho isso. Isso não tem a ver com o reconhecimimento. Acho que é também importante. Falta sempre a toda a gente. Sim, mas por exemplo, quando eu estava em Nova Iorque, as pessoas. E aquilo tem. Eu conhecia gente de várias culturas diferentes e tu notavas logo, e no início, portanto, se calhar dava mais com europeus. As pessoas diziam, mas quanto é que pagas de renda? E aquilo era um bocado incomodativo de dar a responder, percebes? Porque não, pronto, isso é privado, não é? Sim. Não tens que saber o que é que eu decidi gastar no meu alojamento, não é? Sim. Mas depois às tantas tu percebes que aquilo é só mais por perceberes também. Por exemplo, o que é que cada bairro, não é? O que é a média, o que é a normalidade daquele lugar, isso também tem a ver com isso. E, portanto, não tem a ver com um julgamento. Pode ter também, não é? Mas à primeira instância nós pensamos, o que é que isto tem, o que é que tem a ver com isso, não é? Mas era engraçado, depois disso passava um bocado, já se falava das coisas com outra naturalidade. E isso às vezes é importante. Porque às vezes é preciso dizer, eu não posso receber tão pouco, eu lamento, não quero parecer ingrata, mas mas a verdade é essa. Mas o que acontece é que nós preferimos fazer e nós preferimos investir e nós queremos criar essas condições e por isso também agora recentemente temos mais uma pessoa a trabalhar connosco porque decidimos que era importante ter mais uma pessoa para a gente conseguir, por exemplo, fazer candidaturas, mas candidaturas à Europa. Porquê? Porque é difícil subsistir no meio regional, porque não há muito apoio privado, percebes? E portanto caímos todos no Estado. Sim. Eu acho que deve apoiar a cultura, mas que tem limites de orçamento, percebes? E ainda há uns dias houve uma reunião com o atual diretor regional, em que estavam cerca de 30 agentes ligados ao audiovisual e, portanto, ao cinema. Era para discutir o cinema e como criar condições para o fazer cá, porque no fundo nós concorremos para essa categoria audiovisual, por exemplo, nos apoios da DRAC, não é? E, enfim, é muito reduzido, mas, quer dizer, o orçamento total da DRAC para cinema não é suficiente para fazer muitos filmes, se formos pensar nos valores mais ou menos corretos. E se calhar só poderíamos falar em fazer documentários, porque a ficção normalmente, enfim, nós é que temos uma capacidade muito portuguesa também de nos adaptarmos e desenrascarmos e usarmos, sei lá, e pedirmos apoio, por exemplo, a lojas que nos emprestam algum guarda-roupa específico, ou vamos ao baú, não é? Portanto, nós vamos reduzindo os custos da forma que podemos, ou pedimos a um restaurante para nos apoiar com algumas refeições da equipa, porque às vezes os custos maiores até são muitas vezes logísticos. Os recursos humanos também, e os recursos humanos, mas os logísticos, porque os recursos humanos, quando são mais ou menos fechados naquele tempo, não é? Tu tens ao longo de muito tempo pessoas que estão a trabalhar naquilo e quando tu vês os créditos tu percebes que tem que haver mais pessoas, não é? Sim. Porque só que eu tenho que acumular alguns papéis se quero fazer o filme. Claro que a minha ideia não é há coisas que eu não me importo de fazer, eu gosto de realizar, eu gosto de escrever e eu gosto de editar, mas eu não me importava nada de ter um editor, porque eu sei que ele vai contribuir e eu gosto não é, olha, pega e edita sozinho. Às vezes é preciso fazer isso, é um facto, mas há sempre um diálogo ali que é fundamental para as coisas também seguirem, não é? Para outros patamares. E daí pode vir o tal reconhecimento também que tu dizes, porque o facto é que, em termos de empresa, para já nós também somos um bocadinho sóbrios, é um facto. Pronto, se calhar somos mais conhecidos neste nicho, se quiseres, de pessoas mais ligadas à literatura açoriana. Se calhar em São Miguel há mais pessoas atentas ao nosso trabalho. Agora aqui também vai havendo, mas eu por acaso sinto que lá há um maior interesse, porque também há mais pessoas e também há mais empresas e as pessoas já têm uma outra perspectiva. Estão mais despertas também, pouco existe. E tu sentes isso logo no aeroporto, percebes? Quando tu és atendido pelas pessoas que estão no cafezinho ali onde é o duty free, não sei o quê. Tu sentes logo ali. É engraçado.
tu sentes logo que as pessoas são simpáticas, são dinâmicas, percebes? Sim. E isso é importante, porque a gente também tem que saber receber. Eu não preciso que sejam simpáticos, é preciso ser atencioso, não é? Mas é o que acontece é que tu sentes que sabem receber bem, já de uma Serem forma profissionais, sequer. profissional, que é isso, que não é aquela hospitalidade Sim. festiva que nós temos mais aqui. Sim. Mas claro que agora também já se sente que as pessoas estão muito mais viradas e querem o turismo e há muita boa gente cá. E sempre se falou das pessoas cá saberem receber. Não digo o contrário, apenas acho que há um sentido mais forte no sentido empresarial em São Miguel, mas também é natural que isso aconteça, não é? O percurso em si assim o obriga. Sara, nós estamos mesmo a acabar o nosso tempinho, parece incrível, mas já passou uma hora. Claro. Isto o tempo voa. Boa. Antes de podermos terminar aqui a nossa conversa, nestes minutinhos nestes minutos finais, o que é que tu gostavas de deixar? Qual era a mensagem que gostavas de deixar principal para esta entrevista e para as pessoas que nos estão a ouvir? Eu gostava de provocar, se calhar, uma reflexão sobre esta questão das ilhas e de tentarmos conhecermos uns aos outros, e sendo que a nossa extensão chega não é, a outras comunidades também fora, e nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil. Nós temos casas dos Açores em vários sítios, até no Uruguai, Bermudas, enfim. E acho que nós precisamos de refletir a nossa posição geoestratégica de uma forma atual, e eu gostava de provocar a reflexão e convidar a passarem também num dos projetos que eu acho que vale muito a pena e que só o facto de se ter iniciado já é uma aposta ganha, independentemente de passar à fase seguinte, que é o Açores 2027, que candidata a Ponta Delgada, Açores, a capital europeia da cultura. Eu acho que isto é extremamente importante refletir e perceber, porque no fundo este processo, só o facto de já se ter assinado um pacto cultural, não é, entre todos os municípios da região, já é um primeiro passo importantíssimo para começarmos a criar essa maior ligação entre ilhas, sendo que cada uma vale por si. Claro. E cada uma deve fazer por si, mas nós devemos também funcionar nesse conjunto, não é? E criar itinerância e sermos mais fortes todos juntos, e também chegar a... Acho que há algum preconceito às vezes com a comunidade dos imigrantes, e não me parece que faça sentido. Acho que devia haver uma maior ligação para as pessoas perceberem, e se calhar também eles veem este sítio como um sítio parado no tempo, que também já não é. Portanto, é importante restabelecer esse diálogo, é importante fazer coisas que não sejam o mercado da saudade, porque nós temos que mostrar também o que é a atualidade, percebes? E acho que isso é importante para as novas gerações, para se sentirem ligadas à sua ancestralidade, e portanto, e nós também somos europeus, e portanto devíamos refletir isso, e acho que é uma boa forma pensar este projeto como algo que vai beneficiar a todos, e acho que foi uma boa aposta pensar num conceito que abrangesse todas as ilhas, independentemente de se ter de candidatar a uma cidade. Mas esta extensão de território acho que é muito importante, porque nós somos um nesse sentido, e acho que somos mais fortes também quando contamos com toda, claro, com toda a outra extensão que nós temos. A potencialidade que vem de cada ilha é única. Exatamente, mas também das ditas comunidades, não é? Portanto, e elas são várias, aliás, elas são várias também cá dentro, não é? E portanto acho que é importante estarmos mais abertos e estabelecer o diálogo, porque a partir daí consegue-se chegar mais longe, e há alguns textos sobre isso e algumas intervenções na publicação online que criámos para os Açores 2027, que é o 9 Bairros, e eu
gostava que as pessoas passassem por lá e enfim, e estejam atentos, porque Vamos lá fazer o clique e conhecer um bocadinho mais disto Sim. que a Sara está a sugerir. Afonso, queres dizer adeus? Queres dizer adeus? Então diz lá adeus. Vai lá ao microfone da mamã e diz lá adeus. Vai ao microfone posso dizer da aqui mamã. que não é preciso Sim. headphones. Ai, preferes o teu? Eu- Sim. E a maninha está boa? A maninha não quis vir contigo? A maninha não quis vir contigo à entrevista? Não. O que é que ela ficou a fazer? A ver desenhos. Ai, a ver desenhos animados. Ninjago. Ah, boa! Ela aproveitou para controlar a programação. Queres mandar beijinhos Beijinhos. para a tua maninha? Sim? Beijinhos, maninha. Ok. E assim terminamos o programa de hoje, mas tal como é Tchau. habitual. Tchau. Adeus. E terminamos o Quarta Frequência de hoje. Continuação de uma boa quarta-feira. Sejam felizes, sigam os vossos sonhos, façam aquilo que a vida está à espera que vocês desejem e concretizem. Sara, muito obrigado por teres cá vindo. Obrigada Eu pelo desejo convite. muito sucesso para a tua alga, que se mantenha viva durante muitos e muitos anos, que são Obrigada. sempre projetos arrojados, vindos de gente verdade. corajosa, porque se fosse fácil toda a gente fazia, e que tudo daqui para a frente aconteça sempre mais e melhor. Obrigada. Muito obrigada a todos e até uma próxima quarta-feira, que é já na próxima quarta-feira. Um bem-aja a todos, muito obrigado e até